Muito boa tarde! Hoje é dia 4 de setembro, hein? Agora são 15 horas mais 50 minutos. Essa é a Rádio Nova 15, a sua Rádio TV. Nós estamos entrando no ar com o programa Trocando Ideias. Eu sou a Mariana Meneghini e nós ficaremos juntos até as 17 horas, tá bom? Até lá você pode mandar sua pergunta para a nossa convidada, você pode interagir através das nossas redes sociais, pode mandar mensagem pelo Facebook, lá nos comentários, hein? @Nova15, tá? Se você quiser mandar comentário pelo Instagram, pode mandar também. Nós também temos Instagram. Nosso Instagram é o @Nova15 Rádio TV. Se você quiser achar mais fácil, mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, o telefone é 199981515. Veja que facinho o nosso telefone. É o 19999681515. E gostaria de dar meu boa tarde para todos que estão aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Mari. Tudo bem? Boa tarde. E eu vou apresentar a nossa convidada, né? Hoje nós temos uma presença ilustre aqui conosco. Ela é aqui de Piracicaba, né? Ela é nutricionista, ela é graduada pela Universidade Metodista de Piracicaba. Ela também é pós-graduada em nutrição clínica e é coach nutricional. E ela também é educadora especialista em diabetes, tá? Seja bem-vinda ao programa Trocando Ideias, Marina Bertaia. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com toda a sua audiência. Ah, que legal, Mari. Eu que agradeço você ter topado o convite. Né? Eu acho que você tem aí um conhecimento que pode agregar na vida de todos. Né? Eu acho que não tem uma pessoa que não possa usufruir do seu conhecimento, do que você vai compartilhar conosco aqui hoje, né? Com certeza, mesmo porque a gente come todo dia e toda hora. Exatamente. E, Má, eu queria já começar fazendo as perguntas, né? Eu queria saber, assim, por que algumas pessoas elas têm tanta facilidade para ser disciplinado, né, em relação a fazer uma dieta mesmo, rica em nutrientes que façam bem para a pessoa, que a pessoa se nutra de coisas boas, né, de alimentos saudáveis, enfim. E outras pessoas têm tanta dificuldade de seguir uma dieta rigorosa, aí, uma dieta fiel, vamos dizer, ser fiel à risca aí. Eu acho que vai muito mais do objetivo, né, do momento da pessoa e do momento realmente que ela tá. Porque nem todo mundo está preparado para seguir, né, uma dieta, ser disciplinado. Vai também da experiência de vida dessa pessoa. Muitas vezes ela já é disciplinada com outras coisas e para ela seguir uma dieta, ser disciplinada com a dieta, para ela é muito mais fácil, né? Em relação a outras pessoas que não conseguem, muitas vezes elas não estão preparadas para aquele momento, né, em seguir uma dieta, em seguir uma alimentação saudável, porque, na verdade, é um estilo de vida, né, que a gente precisa adotar, porque a dieta dá aquela sensação de que é momentâneo, de que vai começar e acabar, sendo que, na verdade, não. Quando você precisa ter uma alimentação mais saudável, eu falo que é um estilo de vida, né? Você precisa entender que vai ser para sempre, né? Não vai ser só para um momento. Mas a questão da disciplina vai de cada um, da personalidade de cada um mesmo, ou em relação a quanto essa pessoa está disposta a seguir tudo isso. Tem que fazer um sentido para a pessoa, né? Mas todo mundo é possível. Com certeza, com certeza. Não tem assim, não tem solução. Não é nada genético, nem que não tenha solução. Mas é possível sim para todo mundo. Às vezes vai do momento mesmo que a pessoa está vivendo. Sim. E me fala uma coisa. Eles falam que a gente tem que construir um hábito, né? É verdade. Eu li na internet que fala que o hábito ele é construído após 21 dias fazendo a mesma coisa. Tem fundamento isso ou não? E quanto o hábito faz com que a pessoa consiga seguir à risca tudo isso? Essa questão dos 21 dias, realmente tem alguns estudos, né, que comprovam isso, até alguns livros falam bastante dessa questão dos 21 dias, que se você repete durante 21 dias seguidos, você repete algo, né, não só em relação à alimentação, mas a qualquer outra coisa, você tende a continuar fazendo isso, né, por mais tempo, ou que seja para a vida toda. Por conta, né, de questões mais do cérebro mesmo, porque aquilo vai ficando registrado como algo, como um novo hábito, né? O novo hábito, ele se forma a partir da repetição. Uhum. Então, quanto mais você repete aquilo, mais aquilo vai se tornando automático. Quando ele se torna automático, você não pensa para fazer.
É igual quando a gente está aprendendo a dirigir, né? A gente aprende a dirigir, a gente fica tensa, a gente... tem que trocar marcha, tem que apertar a embreagem, tem que acelerar, tem que trocar o pé. Quando você já entendeu o que você tem que fazer, aquilo já está automático na sua cabeça, você já nem pensa que você tem que trocar a embreagem e acelerar, né, em contrapartida. Então, é isso, né, que é um hábito. É você, aquilo ficar tão enraizado, né, na tua vivência, na tua mente, enfim, que aquilo se torna algo automático. Você faz sem prestar atenção no que você está fazendo. Você vai lá na geladeira, já busca uma fruta geladinha, já está sem pensar. Falta, muitas vezes, quando você não consome, por exemplo, uma fruta. Ou não toma água, por exemplo. Aquilo faz falta, né, na verdade. E você comentou uma coisa, Má, e assim, é possível a pessoa ela perder peso e ela se manter nesse peso, porque a gente vê muitas pessoas que fazem uma dieta rigorosíssima e elas conseguem chegar no objetivo e muitas vezes depois de um tempo elas vão e voltam a estaca zero, muitas vezes acabam engordando mais do que elas pesavam realmente. Como que se mantém nisso? Como que é isso para nós? É bem bacana a gente, né, ter essa... falar sobre isso, porque realmente o que eu mais vejo na prática, né? Quanto mais restritiva uma dieta, mais difícil vai ser manter essa dieta. Por quê? A restrição, toda dieta, na verdade, toda restrição, ela dá certo, ela dá resultado. Qualquer dieta que você fizer, ela vai ter resultado. Só que é a grande questão, por quanto tempo que vai ter resultado? Porque quanto mais restritiva for, você não vai conseguir seguir por muito tempo, porque é muito diferente do teu hábito, do que você estava acostumado a fazer. Por isso que as dietas restritivas, por exemplo, vamos pegar um exemplo, a dieta do ovo. Você come só ovo todos os dias, sei lá, por uma semana. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar nem ver a cara do ovo, nem de nenhum jeito, né? É legal, dá resultado, só que você vai conseguir fazer isso por um ano inteirinho, por 2 anos inteirinho? Acredito que não, né? Então, dietas restritivas, quanto mais restritiva, mais você tende a querer sair daquilo ali. Se livrar, né? Se livrar, porque aquilo se torna um peso, um estresse para você. E não é essa a intenção, né? O emagrecimento, ele não precisa ser um estresse, ele não precisa ser sofrido. Porque também as pessoas têm essa mentalidade, né? Eu preciso sofrer, eu preciso suar, passar, né? Aperto nervoso ali, porque senão eu não vou emagrecer, senão não faz sentido. Então, muitas pessoas buscam, né, muitas vezes, esse sofrimento para ter resultado, sendo que não precisa ser assim. Então, a questão é a gente ter uma alimentação saudável e como estilo de vida. E dieta não é estilo de vida, né? A dieta, ela vai ser momentânea. Então, vai durar 1 semana, 2 semanas, o tempo que você conseguir fazer, mas logo depois você tende a fugir disso daí. E qual que é o nome correto? É uma reeducação? Uma reeducação alimentar, né? Você realmente reaprender a se alimentar. Esse termo, né, sempre foi muito usado, a questão da reeducação alimentar. Algumas pessoas não gostam de utilizar esse termo porque parece que você não sabe comer, né? Então, parece que fala, não, mas, né? A questão é saber fazer escolhas. Ou até entender o teu corpo para você comer de acordo com as suas necessidades, né? Então, muitas vezes, a maioria das pessoas comem sem estar com fome, por exemplo. Será que realmente eu preciso comer sem estar sentindo a necessidade física de comer? Então, é toda uma questão, é um autoconhecimento, né? Do teu corpo, de você, com os alimentos que você gosta, descobrir novas formas de preparo também. Então, dentro dessa questão da alimentação saudável, a gente se redescobrir, né? Tudo isso, e também adotando outros hábitos saudáveis, porque a alimentação saudável vai puxando outras coisas, né? Você vai querer praticar uma atividade física, seja ela qual for, você vai querer tomar mais água, você vai querer fazer outras coisas. É um conjunto, uma coisa vai puxando a outra. E aí que entra, né, a reeducação alimentar. Você reaprender e também saber que aqueles alimentos ditos proibidos, né, então um chocolate, um doce, uma pizza, eles também cabem dentro dessa reeducação alimentar. A questão é que você não vai comer pizza todos os dias, né? Você não vai comer doces 5, 6 vezes por dia. A questão é você reaprender, readequar a quantidade e a frequência que isso vai entrar na tua vida. Então, doutora, as pessoas que querem fazer uma dieta,
vamos dizer assim, rica em nutrientes, uma reeducação alimentar, ela pode, então, no final de semana, comer um pedacinho de pizza ali. Não tem problema. Com certeza. A gente não vive numa bolha, né? Na bolha do saudável, do fitness. Né? E a gente vive numa sociedade onde vai ter... Você não mora sozinho, né? Você, por mais, claro, você pode morar sozinho, mas a questão é que você não convive sozinho. Você convive numa sociedade, e a sociedade tem açúcar, e a sociedade tem pizza, tem alimentos mais calóricos. E é isso que faz sentido, né? Quando você está reeducando a tua alimentação, você encaixar esses momentos, né? Porque muitas vezes também são momentos de confraternização. Você vai sair com os amigos, você vai estar com a família, e nesses momentos vão ter comida, e muitas vezes não são comida saudável, né? Ninguém vai levar, por exemplo, num jantar à noite, muitas vezes, uma salada de alface. Né? As pessoas levam pizza. Cada um traz o que vai comer, chegar a comer salada, né? Então, você se readequar nisso e fazer disso o seu estilo de vida, mas que não seja um estilo de vida onde você come pizza todos os dias. Sim. Mas com certeza cabe numa vida saudável essas outras escolhas, né? Essas exceções. Entendi. Doutora, conta pra gente um pouco, que a senhora deve saber alguma senhora, né? A senhora é casada, né? Mas pula. Você... Nossa, forcei agora, né, Má? Perdoe. Então... Envelheci 10 anos. Que é o respeito, né? Sim. Eu queria saber uma dica, porque a gente, assim, depois do almoço, depois do jantar, vai começando a dar uma coceirinha na boca para comer uma coisinha doce, sabe? Assim, aí vai daquela coisa. Se você não tem nada em casa, ó, né? É perigoso você comer uma colher de açúcar. Se você já tem alguma maçã, uma fruta, você come uma fruta. Enfim, é possível controlar essa ansiedade pelo doce depois do almoço? Tem alguma dica? O que é esse desejo? Muitas vezes essa necessidade, né, que você sente, porque muitas vezes você fala, às vezes não é nem um desejo, é uma necessidade física, parece, né? Que parece que seu corpo realmente está pedindo por algo doce. Pode ser em relação a um hábito. Você já vem praticando esse hábito há algum tempo. Toda vez que você termina de almoçar, você come algo doce. Então, o seu cérebro e o seu corpo já está condicionado a esse hábito. É igual o hábito de beber alguma coisa junto com a comida. Você já está condicionado a isso. Não, e aquilo se torna realmente uma necessidade, porque você condicionou o teu cérebro a ter essa vontade, essa necessidade depois de comer. Então, você comeu, já é automático. Já vem aquela mensaginha, um doce. Então, e muitas vezes você vai lá, come uma maçã. A maçã, por mais que ela tenha o paladar doce, não é o tão doce que você gostaria. Então, você come a maçã e você não fica satisfeito. Aí você vai lá e come uma banana. Mas aí também não resolveu, porque não era aquilo que você precisava. Aí você fala que eu vou abrir uma lata de leite condensado. Pôr na banana. Então, já seria talvez mais interessante você ter aberto o leite condensado já desde o começo. Mas, claro, não comer a lata inteira. Mas, assim, é uma questão que dá para, sim, ser trabalhada para diminuir essa questão do paladar doce, porque isso também é uma outra questão que pode acontecer. Quanto mais estímulo, né, do paladar doce você tiver, mais vontade de doce você vai ter. Então, isso também é uma questão fisiológica do nosso paladar. Então, você desacostumar, né? Eu falo, você desviciar, desmamar, na verdade, o paladar do açúcar, ajuda também nesses momentos. E é um trabalho dia a dia, né? É um trabalho de dia a dia. Menos. Isso, é um trabalho de equilíbrio também de todos os sabores, né? Do paladar, porque muitas vezes a gente tem um sabor que não é tão estimulado, e aí você estimula muito e aquele vai ficar sempre sendo repetido, né? Então, também tem essa questão. Então, é uma questão de reeducar mesmo, né? O teu paladar para desacostumar. Não ficar totalmente sem o açúcar, né? Mas tirar, né? Aos poucos. Aos poucos, consumir cada vez menos. Consumir cada vez menos. Vamos falar um oi para quem tá nas nossas redes sociais? Alô, alô! Alô, alô! Olha aqui!
O André Rosa Souza tá aqui, boa tarde. Caseiro Burger tá aqui também. O Allen César mandou boa tarde pra doutora Marina. Boa tarde, Mariana, e boa tarde, Marcos. Boa tarde. Boa tarde. E vamos falar com quem tá aqui no nosso Facebook, ó. O Guina Campos mandou boa tarde, Mari Marcos. O Vander Galvão falou boa tarde, Mariana e Marcos. Seja bem-vinda, doutora Marina. Doutora Marina, quais são os principais alimentos para manter-se forte contra a gripe e contra o coronavírus? Olha só, um assunto bem do momento. Olha aí, uma pergunta, um abraço aí para o Vander. Bom, se trata muito em relação à imunidade, né? A nossa imunidade, ela é formada por anticorpos. E esses anticorpos, então, eles podem ser fortalecidos diante de uma alimentação saudável. Então, anticorpos são organismos, né, que são formados através do nosso corpo quando a gente tem a necessidade. Eu costumo falar que é assim, a gente vive uma guerra todos os dias, né? Então, todos os dias o nosso corpo luta para manter a gente saudável. Quando entra um vírus, uma bactéria, alguma coisa, começa a guerra, né? A guerra do nosso corpo em combater esse vírus e essa bactéria, porque ele é um intruso. Então, para não manifestar uma doença ou uma reação que seja alérgica, seja o que for, o nosso corpo cria anticorpos. Ele produz mais anticorpos na nossa corrente sanguínea, então, para combater esse vírus que está ali invadindo, a fim de não disseminar, isso daí não disseminar. Quando a gente tem, então, uma alimentação saudável, seja ela rica, né, principalmente rica em nutrientes, todas as vitaminas, minerais, claro que em um dia a gente não consegue consumir tudo que a gente precisa, mas quanto mais variada for a alimentação, melhor vai ser. Porque esses anticorpos, eles são formados a partir de vitaminas e minerais. Alguns mais, outros menos. Então, por exemplo, o zinco, o magnésio, o selênio, né, que são minerais. Talvez vocês não estejam tão acostumados com essa nomenclatura, mas, assim, são minerais que a gente encontra em alimentos, por exemplo, em castanhas, em sementes, em alimentos integrais, nas carnes, nos ovos. Então, por isso que é importante a gente ter essa variação. Uma pessoa que se priva, né, desses alimentos vai ter uma imunidade mais baixa. Além disso, tem as vitaminas, por exemplo, a vitamina A, a vitamina C. A vitamina C ela é muito conhecida, né, para gripe, resfriado, por conta de ser um antioxidante, né? Então, também para o coronavírus, a vitamina C também se faz muito necessária. Então, além dos alimentos, né, das frutas cítricas, principalmente que a gente encontra, a vitamina C, tem também aqueles tabletes bem famosos de farmácia, que também é uma boa solução. Além disso, ter, né, um intestino que funciona bem, porque muitos desses anticorpos também são produzidos no intestino. Então, o intestino bem regulado também ajuda a gente combater esses vírus. Então, esses minerais que eu falei, né, então, que a gente encontra nas castanhas, nas carnes, nos ovos e nos vegetais, e algumas vitaminas que a gente encontra nas frutas. Então, é a questão da variedade, tá? Olha, tá aí, Vander, ó, fazer um misto de tudo isso para conseguir pegar os nutrientes de todos os lados aí, né, Marina? Sim. Tem outras questões, né, que ajudam, por exemplo, fazer um shot de manhã, porque tem o limão, que tem a vitamina C, aí você coloca a cúrcuma, que também ajuda, o própolis, que também é antibacteriano, é um antibacteriano natural, então também colabora, né? Então, aquele shotzinho que você coloca num copo, faz uma dose e manda pra dentro. Acorda já, manda ver e... É um shot rico em nutrientes, assim, que ajuda também. Mas que legal. O mais bacana não adianta nada também você fazer esse shot e depois se entupir de alimentos ruins, né? Sem nutrientes, que não vai adiantar nada. Tem milagre, viu? Tem milagre. A Fabiana mandou aqui, boa tarde, Mariana. Mariana, a nutricionista vai falar sobre o jejum intermitente? Gostaria de saber o que ele é, se ele funciona mesmo e em que caso pode ser indicado. Dá para falar um apanhadinho aí do jejum intermitente? Dá sim. É uma estratégia, gente. Se a gente for pensar, o jejum a gente faz todos os dias,
né? Então, da hora que você deita para dormir até a hora que você acorda, se você não levanta à noite para assaltar a geladeira, aí você fez um jejum de pelo menos ali umas 10, 8 horas, né? Dependendo do horário que você jantou, da última refeição, até o horário do café da manhã. Isso é jejum, a gente faz naturalmente. E o jejum é não uma estratégia, né? Mas é algo que é feito há muitos anos, séculos talvez, né? Muitas religiões, inclusive, utilizam o jejum como uma forma ali de, enfim, de manifestar mesmo a religião. Até mesmo o catolicismo, né? Utiliza ali em períodos, por exemplo, aquele período de pós-carnaval, né? Da Páscoa ali, enfim. Isso, então, já é utilizado há muito tempo. Então, o jejum é uma estratégia que sim, que funciona, dependendo do seu objetivo, né? Então, muitas pessoas acreditam que também ficar sem comer ajuda a emagrecer. Não é isso. O jejum, ele é uma estratégia, por isso que é intermitente. O que significa intermitente? É você um período alimentado e um período em jejum. Então, você reveza esses períodos para que você tenha um resultado. Não é ficar o dia inteiro por uma semana sem comer, né? E aí é que está a grande questão também. Não é somente esse período que você vai ficar sem comer, mas o que você vai comer no período que você sair do jejum. Então, isso também é muito importante de a gente levar em consideração. E no próprio jejum tem várias estratégias, né? Então, tem protocolos de 12 horas de jejum, 16 horas, 18, 24 horas, 48 horas e até 72 horas de jejum. Então, tem vários protocolos e vários estudos, inclusive, que mostram resultados em relação a isso. Então, tem pessoas que se beneficiam muito, né? Em relação ao emagrecimento, dá sim para utilizar. Pessoas que têm diabetes, principalmente diabetes tipo 2, também se beneficiam. Enfim, pessoas com um problema neurológico muitas vezes se beneficiam também. Então, depende muito da finalidade, né? Do objetivo de cada um. Ó, então dá para fazer, mas aí você tem que fazer com acompanhamento. Exato. Aí para você não andar na rua e desmaiar. Exatamente. Ainda mais quem toma algum medicamento, né? Precisa principalmente ter o acompanhamento. Não é simplesmente vou fazer um jejum de 24 horas e ver no que dá. Hoje estou pelo amor de Deus, né, gente? Então, com consciência. Mas saiba que todos os dias, né, como eu falei, você já faz um jejum aí de pelo menos 8 horas. Aí, então, um beijão aí pra Fabiana Santos, que tá aqui com a gente. O José Roberto De Gaspari mandou um boa tarde pra nós. O Guina Campos falou assim, boa tarde, Guina. Ele falou assim, doutora Marina, eu sou soro positivo. Quais os alimentos bons para eu ganhar massa muscular? Uma boa tarde, desde já, meu muito obrigado. Olha... Aí, um beijo, Guina. Boa tarde. Boa tarde, Guina. Então, para restabelecer, né, ganhar essa massa muscular, o consumo de proteínas, né, e proteínas variadas, porque o nosso músculo, ele é formado por aminoácidos, né, que são as moléculas que se formam depois da digestão da proteína. Então, quanto mais variado for esse consumo de proteína, melhor. E também um pouquinho de carboidrato, né, porque o músculo também ele é composto de glicogênio, que é também resultado do carboidrato. Então, quanto mais variado for essa questão das proteínas e também adequado o consumo de carboidratos, melhor. E aí tem que ajustar a quantidade. Isso é extremamente importante, né? Então, tem que avaliar o seu peso, a sua altura, a sua necessidade nutricional aí de calorias e de nutrientes do dia, né? Então, de acordo com a sua individualidade, para que, então, a gente consuma adequadamente. E outra coisa muito importante é a atividade física. A musculação ajuda muito a ativar o músculo para que ele cresça e assim você ganhe massa muscular. Porque o interessante é você engordar ganhando massa muscular, né? Não somente gordura. Então, a prática da atividade física, principalmente a musculação, ela é muito interessante para isso também. Para ganho de massa. Tá aí, Guina, respondido. O José Roberto De Gaspari falou assim, mesmo porque os carboidratos são necessários para o funcionamento da atividade cerebral. Então, eles são necessários para você não subtrair todo. Porque o organismo vai gerar alguma necessidade de alguma forma. É isso aí, ó, o José Roberto De Gaspari colocando aí. Com certeza, nosso corpo tem necessidade de todos os nutrientes, né? Carboidrato, proteína e gordura também. Tá vendo? Até a gordura que você acha que é ruim, ela é importante, né? Exatamente. E eu gostaria de falar sobre essa especialidade que você tem, que é o diabetes, né?
é um segmento aí direcionado, né? Hoje tem muita gente com diabetes, né? Bastante, Mari, bastante. Na verdade, quando a gente está na faculdade, a gente tem contato com todas as doenças, né? E eu sempre tive muito contato com diabetes. E até depois que eu me formei, eu trabalhei especificamente com diabetes, com educação em diabetes. E aí foi crescendo eu falo que é um amor, né? Uma missão que eu tenho hoje em ajudar as pessoas com diabetes a terem mais qualidade de vida. E aí eu fui me especializando, né, nesse tema, justamente porque a procura no consultório era bastante grande e principalmente os números, né, os casos de diabetes estão realmente aumentando cada vez mais. E o pior são aquelas pessoas que já são diabéticas e que não sabem que são. Porque é uma doença silenciosa, né? Então... E o que é o diabetes mesmo? A doença, a palavra, o que é o diabetes? Hoje... É o ou é a diabetes? Tanto faz. Os dois jeitos que eu falar tá certo. Tá certo. Tá. O diabetes, ele é uma condição de saúde onde a pessoa tem um excesso de açúcar no sangue. Né? Então, a gente fala a glicemia, né? Então, a glicemia dessa pessoa fica constantemente alterada. E aí, a gente classifica esse diabetes em alguns tipos, né? Então, tem o tipo 1 de diabetes, onde essa pessoa não tem o funcionamento do pâncreas, que é um órgão que produz a insulina, né? Que é um hormônio essencial para manter a glicemia controlada. Então, no tipo 1 não tem insulina, a pessoa tem que aplicar a insulina, né? Então, aquelas injeções de insulina, isso é para o resto da vida e não tem cura. O diabetes tipo 2 é uma condição onde a pessoa desenvolve esse problema de saúde. O pâncreas dela, na maioria das vezes, funciona, produz insulina, só que ela tem uma resistência à ação dessa insulina. Ou seja, a insulina não consegue pegar esse açúcar e levar para algum lugar. Então, esse açúcar fica em excesso no sangue, causando, então, várias complicações. E é o tipo que a gente mais tem hoje, que é o que mais cresce todo ano. O tipo 1, a pessoa já nasce com ele, é isso ou não? Não necessariamente. Muitas vezes ela já desenvolve nos primeiros anos de vida. Acontece de ter alguns bebezinhos já com diabetes tipo 1, mas o mais comum é na primeira infância ou até mesmo na adolescência. Aí a pessoa adquire. E o 2 é certeza que a pessoa, o pâncreas não funciona, é isso? Não, o tipo 2, o pâncreas funciona, mas ele não... Geralmente acontece mais no adulto, né? Então, isso era uma característica que vem mudando, na verdade, né? Antigamente, né? Poucos anos atrás, era mais conhecido como o diabetes do adulto, né? E o tipo 1, o diabetes da criança. Hoje, a gente já vê também diabéticos tipo 2 em adolescentes e, às vezes, até mesmo criança. E o que é o pré-diabetes? O pré-diabetes é quando os exames ainda não deram tão alterado a ponto dela ser diagnosticada já com diabetes tipo 2. Eu costumo falar que ela está em cima do muro ainda, né? Ela não foi nem para um lado e ainda ela não está numa condição de saudável, né? Então, ela está desenvolvendo o diabetes. Né? Então, é uma situação que é possível reverter, que bom. Com certeza. É só adotar realmente um estilo de vida e mudar ali os hábitos que favoreceram para que ela desenvolvesse esse problema. E o que é o diabetes gestacional? É o diabetes que a mulher desenvolve na gestação, principalmente ali após a 20ª semana de gestação, onde há saturação na glicemia também. Aí pode ser por conta hormonal, né? Porque os hormônios na gestação ficam muito alterados a partir da 20ª semana e também por conta de hábitos alimentares ruins. E isso é extremamente perigoso, né? Porque pode afetar tanto a mãe quanto o bebê também. Então, é extremamente perigoso. E daí ela leva pro resto da vida? Ou cura depois que tem Muitas vezes, depois que o bebê nasce, melhora, né, os níveis de glicemia, mas há uma grande chance dela se tornar uma diabética tipo 2 alguns anos depois, caso ela não tenha nenhuma mudança no hábito de vida dela. Aí a gestante pode tomar insulina? Tem que tomar? Muitas vezes sim. Se não está conseguindo controlar, aí o médico, para prevenir, né, para prevenir complicações e tudo mais, aí se faz uso de medicamento ou até mesmo insulina, dependendo de como tiver. Olha, tá vendo? Gente, nós precisamos fazer um pequeno intervalo comercial, mas a Marina vai ficar aqui com a gente. Fica ligado, a gente já vai conversar. Fica ligado aí, um minutinho só, a gente já tá de volta.
Depois de um sucesso, vem outro sucesso. Nova 15. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Com mais de uma década atuando no mercado, o posto de lavagem Fercar Automotive Estética Center é especialista no ramo de lavagem diferenciada e preparação do seu veículo para venda. Realizamos lavagens de bancos e carpetes, polimentos, cristalização ou vitrificação da pintura, utilizando equipamentos modernos e produto 3M. Então, se está pensando em vender o seu veículo sem ser desvalorizado pela estética ou fazer aquela limpeza geral, a Fercar Automotive Estética Center é o local próprio para deixar o seu carro. Posto de lavagem na rua Benjamin Constant, número 2185, Piracicaba. Para informações de WhatsApp, 19 984463314. Fercar Automotive Estética Center. A soma de beleza com satisfação. Nova 15. A rádio com mais de 1,5 milhão de acessos, com programações inovadoras e dinâmicas focada em bons conteúdos, oferece a você a oportunidade de divulgar a sua marca de forma profissional, com garantia de um bom retorno. E nesse período de quarentena, disponibilizamos a promoção Seu Delivery na Nova 15. Testemunhal publicitário de segunda a sexta em toda a nossa programação. Consulte condições especiais para divulgar o seu comércio com pacotes que cabem em seu orçamento. Para maiores informações, ligue 19 98964 2528. 19 98964 2528. Nova 15, a sua rádio TV. 15. Nova 15. 24 horas no ar. A gente não desliga nunca. Aê, estamos de volta com o programa Trocando Ideias. Agora são 16 horas mais 22 minutos. Essa é a Rádio Nova 15 e nós estamos aqui com ela, que é a nutricionista graduada aí pela Universidade Metodista de Piracicaba, pós-graduada em nutrição clínica e coach nutricional, e também é uma educadora especialista em diabetes, a Marina Bertaia. Marina, vamos continuar nosso bate-papo? Porque eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos web telespectadores, né? Quais que são os sintomas aí, de repente alguém tá em casa meio suspeitando que pode estar com diabetes, para a pessoa, através dos sintomas, ela identificar se ela pode estar ou não, e então procurar aí fazer o exame para esclarecer isso. Quais são os sintomas? Tem diferença de sintomas para quem tem diabetes tipo 1 e quem tem diabetes tipo 2, ou são os mesmos sintomas? Os sintomas são bem parecidos, né? No tipo 1, no diabetes tipo 1, os sintomas acabam sendo um pouquinho mais intensos, digamos assim, porque o pâncreas muitas vezes ele para, né, de funcionar, e a glicemia fica muito alta, então a pessoa acaba tendo os sintomas muito mais fortes, digamos assim, né? É sede excessiva, consequentemente vontade de urinar, porque daí toma-se muita água, e também a necessidade física, né, de eliminar a glicose, né, o açúcar pela urina. Então, também é um mecanismo de eliminação, né, do açúcar em excesso. Então, a pessoa sente muita sede e faz muito xixi. Esse é um dos sintomas muito característicos. Outros sintomas, muitas vezes, é tontura, né, porque glicemia em excesso, glicemia muito alta também provoca isso, e muitas vezes também hipoglicemia ou hiperglicemia, né? Então, sintomas da hipoglicemia é quando você se sente, você não consegue fazer nada, né? Uma canseira? Uma canseira, você se sente fraca, com a visão escura, como
como se fosse desmaiar, né? E de fato, muitas vezes a pessoa entra até desmaia, porque ou a glicemia baixou muito, né? Então falta glicose ali no sangue, e aí falta no cérebro, então apaga, né? Então a pessoa desmaia. Ou a hiperglicemia, que aí é altíssimo também, então dá esse escurecimento na vista também, dá uma fraqueza também, porque também não está entrando. Tem glicose no sangue, mas não tem dentro da célula. Então falta açúcar, né? Falta glicose aonde deveria estar, né? Então também dá uma sensação de fraqueza. E o diabetes é hereditário? O tipo 1 pode ser, né? O diabetes tipo 1 pode ter um fator genético até um pouco maior em relação ao tipo 2, mas não é 100%. Né, tem uma porcentagem ali. O tipo 2, embora muitas pessoas falem, né? Eu sou diabética porque o meu pai ou a minha mãe a porcentagem é muito pequena. Eu sempre falo isso. Por mais que tenha um fator genético no tipo 2, ele é pequeno, é em torno de 6 a 8%. Né? Então, é muito mais a forma de vida, né, o estilo de vida que influencia o desenvolvimento dessa doença do que a própria genética. Né? Então... É porque muitas vezes os pais aí, os filhos seguem Exatamente. A alimentação dos pais, né? É. Então eles tomam aquilo como uma rotina, né? É acostumado a comer as mesmas coisas, Exato. Então acaba desenvolvendo, mas pela questão do ambiente, né? Que se vive, exatamente. É exatamente isso. Então, você aprendeu, né? Então, você aprendeu a se alimentar de acordo com os seus pais. Então, o hábito que tinha ali desde criança. Então, você cresceu vivendo aquilo. Ao longo do tempo, seus pais se tornaram diabéticos porque aquela alimentação estava errada. Não que necessariamente ele tinha um gene, o seu pai ou a sua mãe tinham um gene também para desenvolver o diabetes. Pode ser que sim, mas na maioria das vezes é mais o estilo de vida. E aí, por conta dessa alimentação, por 15, 20, 30, 40 anos, vai chegar uma hora que o seu corpo se manifesta também de tanta sobrecarga ruim que você, né, colocou ali durante todo esse tempo. O famoso uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega, exatamente. Viu? E conte pra gente, assim, uma pessoa que tá ouvindo tudo isso que a doutora falou e ela tá pensando assim, eu não quero ser um diabético. É possível prevenir? Com certeza é. É até uma das minhas causas também. A prevenção do diabetes, ela é totalmente possível. Até o diabetes tipo 2, eu falo que também dá para reverter. Tá? Claro, dependendo da situação ali da pessoa, mas em relação à prevenção, é totalmente possível. Então, fazer os exames de sangue todo ano, pelo menos uma vez ao ano, para identificar se tem alguma alteração, aí a gente já consegue, né, mapear isso daí para ver se está tendo alguma alteração e já, né, intervir em relação a isso. Agora, em relação à alimentação, quando você tem um baixo consumo de açúcares, principalmente, refrigerante, esses alimentos muito açucarados, né, essa sobrecarga de açúcar, é esse o caminho, na verdade, porque na verdade não é que se torna diabético de tanto consumir açúcar, mas é uma sobrecarga que você coloca ali todos os dias no seu organismo, né? Então, por exemplo, quem toma refrigerante, às vezes 1 litro de refrigerante por dia, é uma carga muito grande de açúcar todos os dias. Com o passar do tempo, o seu pâncreas, né, que produz insulina, ele vai ficando cansado, né, também. De toda vez. Vai dando conta de processar tudo isso, né? Exatamente. Então, a prevenção começa aí. Não é que você nunca mais vai tomar um refrigerante, mas a questão é quando, igual a gente falou no começo, né? Então, é você adequar a tua alimentação para que você tenha um estilo de vida que favoreça a saúde e não a doença. Olha, tá aí a dica, então, hein? É possível prevenir. Você agora já sabe como fazer. Basta criar vergonha na cara, hein? Olha aqui, ó. Eu queria saber quais, então, são os fatores de risco para a pessoa desenvolver. Tá. O principal fator de risco é a obesidade, né? Porque a sobrecarga ali de peso sobrecarrega muitos órgãos, né? Também o pâncreas, novamente. A gordura visceral, né? Não necessariamente está presente na obesidade, mas O que é a gordura visceral? A gordura visceral é quando a gente acumula a gordura entre os órgãos, né? Então, as vísceras
são os órgãos. A gordura visceral é quando ela se acumula entre ou dentro dos órgãos, né? Então, gordura no fígado, por exemplo, gordura no pâncreas também, e a gordura que fica ali. Então, aquela barriga que é mais avantajada e é mais dura, principalmente, que as pessoas têm dificuldade em perder, é uma característica da gordura visceral. Então, aí é um fator também de predisposição para ter o diabetes, porque essa gordura visceral, ela é extremamente inflamatória, né, e vai causando a resistência à insulina, que é fator aí do diabetes tipo 2. Então, diminuir gordura corporal, principalmente gordura visceral, é extremamente importante. Fazer os exames regularmente, né, controlar o consumo de açúcar. A obesidade, né, é fator que predispõe também. E a alimentação. Não ter uma né? alimentação saudável, Sim. dá um maisinho ali na conta. Exato, vai somando. E o que é a glicemia? É o açúcar? A glicemia é a forma que a gente mede a quantidade de açúcar que tem no sangue. Né? Eu costumo falar que, assim, ter açúcar no sangue é normal. Né? A gente precisa ter um açúcar circulando lá no sangue, que é a glicose, né? A gente usa esse termo técnico também de glicose. Então, a glicemia é o quanto de glicose tem no sangue. Valores normais estão ali entre 70 e 80, né? Quando a gente faz o exame de sangue, sai a referência, né, ali. Então, valores normais são esses, em jejum. Quando você tem uma glicemia muito alta, aí ela está ficando alterada, né? Glicemia todo mundo tem, né? Glicose todo mundo tem. E precisa ter, mas não pode ter ela muito alta. Por exemplo, 150, 200, 250. Aí já passou do normal e aí já é uma doença, né? E a hipoglicemia é quando eu não tenho ela no sangue, é isso? Quando ela está muito baixa, né? Então, quando está circulando pouco açúcar no sangue. Então, por exemplo, você vai medir, tá 30, tá 40, né, 20. Se chega em 10, aí muitas vezes já entra em coma e tem que ir para o hospital. Sério? Sim. E se sobe muito também? Se sobe muito também, aí tem que aplicar insulina ali na hora para baixar, independente se a pessoa já aplica insulina ou não. Porque também muito alto, às vezes vai medir, às vezes nem o aparelhinho mede, né? Às vezes a pessoa tem o glicosímetro, o aparelhinho de medir a glicemia, às vezes ele nem marca de tão alta que tá. Então, se não marcou é porque tá estourando tá lá. Estourando. Tá faltando número para marcar Exatamente. lá. E aí, extremamente horror. perigoso, tem que ir pro hospital, porque também é fator de risco isso daí. E pode morrer? Pode. Pode? Pode. Meu Deus. E o que causa a hipoglicemia? A pessoa que tem diabetes, ela consome o açúcar? Ela tem que consumir? Ótima pergunta, Mari. Quando acontece a hipoglicemia, o que eu mais vejo é um excesso de medicamento. Então, no tipo 1, no diabetes tipo 1, onde a pessoa aplica a insulina, é mais comum dela ter a hipoglicemia, porque muitas vezes essa dose de insulina não está ajustada com o que ela está comendo. Então, ou ela aplica muita insulina e come pouco carboidrato, por exemplo, ou ela come muito carboidrato, come pouco carboidrato e aplica pouca insulina também. Aplica muita insulina. Então, e no tipo 2, também quando ela toma muito medicamento. A dose do medicamento está muito grande e ela não está comendo de acordo, né? Então, aí a glicemia vai baixando bastante, porque o efeito do medicamento é muito potente. Né? Então, ele vai tirando essa glicose do sangue e vai baixando. Então, muitas vezes a pessoa fica muito tempo sem comer também e aplicando o medicamento, vai baixando essa glicemia e isso daí também é perigoso. Olha, e a hiperglicemia? Tem a hipo é muito. A hipo é pouco. E a hiper é muito. É muita. É só lembrar do hipermercado, que é grande, e hiper é muito. Então, eu tô aqui aprendendo Exato. junto com vocês, viu? A hiperglicemia, então, é quando tem muito o açúcar. Então, aí a pessoa não tá fazendo não tá tomando quantidade certa de insulina para poder baixar, isso? Na hiperglicemia, geralmente, aí já é um desajuste da alimentação, né? Ela continua, ela tem um problema de metabolizar, né? Ou seja, de utilizar a glicose, o açúcar. Todo o carboidrato, né, não só o açúcar, se transforma em glicose. E aí, então, você tem essa hiperglicemia. Então, a pessoa continua
comendo como se nada tivesse acontecido, né? Então, ela descobriu diabetes e ela continua consumindo sorvete, bolacha, macarrão, pão, como se nada houvesse. E aí, isso vai causando uma elevação na glicemia. Por mais que ela tome, aí no caso, insulina, ou aplique, ou tome algum medicamento, se não houver esse ajuste na alimentação, vai acontecer uma glicemia alta, né? Uma hiperglicemia. E glicemia alta, por muito tempo, traz complicações, né? As famosas complicações do diabetes. É isso que eu gostaria de perguntar. Quais são essas, o alerta aí para o pessoal tomar cuidado mesmo e não extrapolar. E o que tem que fazer, doutor? Bom, vamos falar primeiro, então, das complicações mais comuns, né? Que é a retinopatia diabética, né? Quando tem um problema na visão, na retina dos olhos, começa a ficar com a visão turva. A neuropatia diabética, quando começa a sentir dores nos pés e nas pernas, vai perdendo a sensibilidade, muitas vezes, dos pés, que aí acontece aquela questão, por exemplo, um machucadinho no pé pode se transformar numa amputação, né? Porque não cicatriza. Também o problema renal, que também é bem comum nos diabéticos, que os rins vão parando de funcionar e aí vai chegar uma situação, né, que ela vai ter que fazer hemodiálise porque o rim não está funcionando. Então, essas são as mais comuns e tem várias outras, tá? Mas essas são as mais comuns. O que fazer, né, para evitar essas complicações? Todo mundo vai ter complicação? Isso também é uma coisa que as pessoas sempre perguntam. Não, nem todo mundo vai ter complicação. As pessoas mais suscetíveis a ter complicações são aquelas que não cuidam, né, que vão ter uma glicemia ali. Todos os dias a glicemia está em 300, 200, 400, glicemia extremamente alta, danifica o corpo, né? É uma quantidade de açúcar muito grande. Todos os dias aquela glicemia está alta. E aí, então, para baixar, precisa cuidar da medicação, né? Utilizar a medicação corretamente, mas também ajustar a alimentação. Não tem como continuar comendo a mesma quantidade de carboidratos e açúcares que se comia antes. Tem um problema de utilização dessa glicose ali e a gente precisa baixar, né? Então, adotar uma alimentação com baixo carboidrato é extremamente importante. Porque os carboidratos, eles viram açúcar, é isso? Exato. Todos eles. 100% do carboidrato vira açúcar. Alguns mais rápido, outros mais devagar. Mas todos, 100%, se transformam em açúcar. Então, ajuda nós a pensar quais são os carboidratos que a gente costuma comer numa alimentação normal. O arroz? O arroz, a batata, o macarrão, as bolachas, biscoitos, pão. As frutas, tem a frutose, que é um tipo de carboidrato também. Tudo que é feito, né, à base de farinha de trigo, farinha de milho, de mandioca, tudo isso é carboidrato, porque é amido também. Pensou assim, é gostoso? É carboidrato. Pensou assim, é gostoso? É carboidrato. Ferrou. Tem que reduzir. Tem que reduzir, né? Porque assim, hoje o consumo, e aí que tá, até ia falar isso, né, na hora que você perguntou sobre o diabetes no começo, é uma questão que hoje está muito comum e faz muito parte da nossa alimentação o carboidrato. O problema não é consumir carboidrato, o problema é consumir carboidrato em excesso. Então, como eu dei o exemplo do refrigerante, um copo de refrigerante já é um excesso. Entendi. Né? Porque dentro da sua alimentação você não vai consumir só ele de açúcar. Um copo de refrigerante, aí depois você come um prato de macarrão e de sobremesa você come um pudim. Aí já foi. Né? Aí depois no café da manhã foi 2 pães franceses, por exemplo, depois no lanche um cafezinho com açúcar, mais uma bolachinha. Aí já e aí quando você totaliza é muito, e isso não é um dia. Quantos anos você fazendo essa alimentação? 10, 15, 20 anos. Quando eu falei que o diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa que muitas vezes as pessoas têm e não sabem que tem, é justamente por isso, porque ela não dói. Não é uma situação... Não dá alerta. Não dá alerta. Muitas vezes, como eu falei, às vezes a pessoa tem muita sede ou faz muito xixi, mas acha que é normal. Tá calor, tô bebendo muita água, né? Não se dá conta. E aí, quando vai ver, já é tarde demais, já desenvolveu o diabetes. Porque é uma situação que está acontecendo há pelo menos uns 10 anos ali, seu corpo tentando lutar contra aquilo ali para restabelecer tudo. Olha que coisa, hein? E eu gostaria de mandar aí, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de falar para o pessoal um alô, alô. Vamos fazer um alô, alô? Alô, alô.
ver quem tá por aqui. Ah lá, o Gui Dalan passou. Boa tarde, Mary, equipe da Nova 15. Boa tarde, Gui. Olha uma perguntinha aqui. Mari, depois que você pagar aquele rodízio de pizza, eu faço jejum. Tá bom, Gui. Ah lá, ó, Michelão tá aqui. A Santana Veículos chegou. O Black Casa Oficial tá aqui também. Boa tarde. A Sharon tá aqui. A Lúcia Barros, boa tarde, Lúcia. O Allen César fez uma pergunta. Ele falou assim: boa tarde. Gostaria de saber com a doutora Marina se eu devo comer algo como um pré-treino antes de uma corrida de 5 quilômetros ou eu tenho que ficar em jejum para uma melhor performance de queima de gordura. Não, 5 quilômetros é bastante. Eu acho que você tem que fazer tanto um pré-treino quanto talvez até um intratreino, né? Que é você consumir alguma coisa ali. Se bem que 5 quilômetros dá para você fazer, acho que só um pré-treino. Depende do quanto você está acostumado, na verdade. Se você consegue render bem só com pré-treino, vai que vai. Mas é extremamente importante você ter algo pelo menos ali para você começar, senão você não consegue finalizar a corrida com qualidade. O que é o pré-treino? O pré-treino é você fazer uma refeição. Mas o que come? Uma fruta? Pode ser uma fruta, pode ser um carboidrato, né? Pode ser um pão, alguma coisa uma assim, tapioca. Uma banana, uma tapioca, um carboidrato, associado com um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura, para esse carboidrato não digerir muito rápido, né? E aí você... Um omelete, uma coisinha assim? Algo que não seja muito pesado, que não tenha uma digestão muito demorada. Entendi. Né? Porque senão vai fazer a digestão e você vai correr. Vai ser duas coisas competindo ali no seu organismo. Você precisa ter um organismo que não esteja fazendo a digestão, né? Porque você vai correr. Então, você vai ter uma demanda ali do exercício físico. Então, algo que faz a digestão mais rápido e te forneça energia para correr. Para correr. E aí, depois que termina a corrida, tem que comer alguma coisa depois? É mais importante a hidratação, nem tanto consumir algum alimento sólido, mas é muito mais a hidratação, porque 5 quilômetros você vai suar bastante, você vai transpirar bastante, perde muitos sais minerais ali no suor, então é necessário fazer essa reposição. Tomando uma água de coco, né? Isso já é suficiente. E aí, depois de um tempo, depois que seu corpo acalmou, né? Não tem essa necessidade de imediato, né? Você acabou a corrida e já comer. Não tem essa necessidade. Seu corpo está se recuperando do exercício físico. Ele se recupera de outra forma, não necessariamente consumindo. Aí, depois de 1 hora, mais ou menos, você faz a sua refeição normal. Entendi. Também não pode comer muito, senão passa mal, né? Também. O José Roberto de Gasperi falou assim: coma hipoglicêmico. O que é hipoglicemia? O que é isso o coma de hipoglicemia, né? A pessoa entra em coma. Eu pensei que era para comer. Eu falei, ele escreveu assim, ó, coma hipoglicêmico. Eu falei, deve ser alguma coisa que pode comer, né? Não. Eu tinha lido aqui, eu tinha achado que era papel higiênico. Ele escreveu, coma hipoglicêmico. Eu achei que era algum produto que você ia comer pra... Nossa, Zé Roberto. Não, coma. Você entra em coma. Mal. Exato. Ai, José, me perdoe. Nossa, você entra em coma viu? Por falta de glicose no sangue, né? Então, como eu falei, às vezes baixa tanto para 30, 40. E aí o cérebro já entra... É uma defesa, né? Na verdade, porque se você continuar vivendo ali, assim, ativo, vai baixar mais essa glicemia e você não vai ter como, né? Então, para evitar algo pior, o cérebro apaga e você entra em coma para que não dê problema nenhum, né? Olha aí. E eu penso tanto em comida que eu já achei que era para comer. Nosso tempo está chegando ao fim. Marina, sim. Nós conversamos e você falou que ia disponibilizar aí para um dos nossos web telespectadores um livro de receitas virtual com receitas para diabéticos conseguirem fazer alguma comidinha gostosa lá, não ficar depressivo porque só está comendo coisa ruim. Bolar algumas coisas legais. Exato. Eu desenvolvi um material, né, um livro de receitas, um e-book, né, um livro digital, que ajuda, né, a diversificar a alimentação aí. Então, é destinado, né, eu intitulei ali para diabéticos, mas, na verdade, para pessoas que desejam consumir, aí ter uma alimentação com menos carboidrato.
Então, até mesmo quem está pensando em prevenir, né, talvez o diabetes, é interessante também para ter essa flexibilidade na alimentação, ver, né, as possibilidades que tem. Porque também essa é uma outra característica, né? As pessoas que desenvolvem diabetes acham que nunca mais vai poder comer nada, que é muito restritiva a alimentação, e pelo contrário, né? Então, dá para, sim, comer bastante coisa, comida gostosa, e aí, nesse livro que eu montei, tem bastante receita saborosa. Olha que legal. E aí, dá para mandar pelo WhatsApp? Dá para mandar sim. Então, a gente vai encaminhar pelo WhatsApp para a primeira pessoa que se interessar, que mandar aí na nossa live, colocar aí, eu quero, a primeira pessoa de baixo para cima, a gente vai disponibilizar aí, a gente dá um jeito de procurar, ou procura a doutora Marina. Marina passa aí o livro para quem tiver interesse. Gostaria de passar, Má, para o pessoal que está assistindo, quais são suas redes sociais, como que o pessoal te encontra, o pessoal tá lá e fala, ixi, eu vou precisar passar com a Marina, porque eu quero melhorar, eu não vou mais ter hipoglicemia, eu não vou ter mais hiperglicemia, eu vou me cuidar. Isso aí, vamos se cuidar, Como que o pessoal pode encontrar você, Má? No Instagram é @nutri.marinabertaia. Nutri.marinabertaia. Isso. No Facebook, a minha página é Descomplicando Diabetes. Descomplicando Diabetes, facinho. Colocou no Face, já encontra, hein? Isso. E tem meu canal no YouTube também, que também é Descomplicando Diabetes. Também Descomplicando Diabetes. Lá tem todas as formas de... Você tá sempre ligada, dá pra... Mandou mensagem lá, dá pra conversar. Dá pra conversar. No Instagram e no Facebook, toda semana eu faço lives também, com dicas, informações. E no YouTube tem bastante vídeo, né, relacionado a isso também, para ajudar cada vez mais as pessoas a terem mais qualidade de vida. Olha que bacana. Então, sem desculpas, hein? Olha lá, o José Roberto De Gasperi mandou. Eu quero. Ganhou. Zé, depois você procura a Marina nas redes sociais dela, que ela vai mandar para você de alguma forma, aí, ou por e-mail, ou por WhatsApp. Dá para mandar. Acho que por WhatsApp é um pouquinho mais fácil. O e-mail, às vezes, carrega muito. Então, vai chegar aí para você, contata ela aí, que a gente vai fazer chegar. E aí, por favor, assim que você fizer alguma das receitas, por gentileza, marque a Nova 15, marque a Marina e traga um pedaço aqui, porque a gente não é obrigado também a ficar passando vontade, né? Então tá aí. Marina, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui hoje. Que bate-papo produtivo, muita coisa boa. Tenho certeza que muita gente alguma coisa não sabia ou abriu a mente de quem precisava chegar a esse conhecimento. Então só tenho que agradecer mesmo. Valeu mesmo. Imagina, eu que agradeço, Mari. É uma alegria para mim, uma satisfação mesmo falar desse assunto. E me sigam lá, gente, para mais informações. Vamos cuidar da saúde, vamos prevenir aí as doenças e vamos ser mais saudável. É isso mesmo, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos que ficaram aqui, que mandaram suas perguntas, que tiveram aí as suas respostas pela Marina Bertaia, nutricionista, que veio aqui nessa tarde falar com a gente. Quero desejar para você um excelente final de semana, que dê tudo certo na sua vida, que você se alimente saudável, que fique... tudo muito bom na sua vida. Só desejo isso pra você. Se cuida, tá? Não esquece de passar álcool em gel, máscara, tá? Um beijo pra você, um excelente final de semana e até mais. Fui!